Eu quero realmente agradecer a Deus e louvar o nome de Deus, porque nós estamos todos juntos aqui na sala 57. Quero agradecer o convite, pastor Wagner, pastor Edevaldo. Enquanto o pastor Jairo orava, obrigado, pastor Jairo, pela oração que o Senhor nos fez, nos colocando em contato com os céus. O Espírito também tocava meu coração com a ideia de que nós somos uma família espiritual em movimento. A Sala 57 nos transforma realmente numa família espiritual que ora, que jejua, que chora, que testemunha. E, pastor Edevaldo, obrigado por trazer a lista de pessoas que voltam para agradecer. O nosso texto de hoje está em Romanos capítulo 8. É um texto tão estudado, tão conhecido. Todavia, me toca o coração quando nós estamos aqui juntos orando a Deus sob égide do Espírito. Olha o que aconteceu no dia 16 de junho, há pouco mais de um mês, não? Era uma sexta-feira, todos nós estávamos aguardando o início da sala 57. E à meia-noite e 13 minutos, o meu celular tocou com uma mensagem. E a mensagem dizia assim: nossa filha Kesslyn está internada. Ela teve uma parada cardíaca. Aí, com o início da sala, às 4h42, faltando poucos minutos para começar a sala, Elizabeth mandou um outro recado. Oi, pastor. Nossa filha Kesslyn não resistiu. Ela dormiu no Senhor. Meu coração se angustiou, mandei uma mensagem para o pastor Wagner, porque aqui é o lugar de nós orarmos, aqui é o lugar de nós estudarmos a Bíblia. E o pastor Wagner, então, às 5h35, ele fez uma oração. Eu vou pedir ao Gabriel, se ele tem essa condição de localizar esse áudio. Por gentileza, Gabriel, coloque para nós. A oração que o pastor Wagner fez foi a oração intercessora. Oremos juntos. Deus eterno, nessa manhã, nós queremos mais uma vez chegar até o teu trono de graça, unicamente pela tua misericórdia e graça, que nós não merecemos. E mais uma vez, Senhor, nós queremos rogar ao Espírito Santo que ele interceda nessa oração e, através da sua intercessão suplicante, nossa mente seja influenciada por ele ao ponto de nossas orações sejam aceitas pelo Senhor. Nós começamos esse momento de oração com uma nota, Senhor, triste. A Kesslyn foi feito ontem, ela veio a óbito na madrugada de ontem. Ela estava com um problema sério, internada na UTI. Infelizmente, ela faleceu. A irmã Elizabeth, esposa, agradece as orações da sala 57. Senhor, abençoa esta família. O pastor Enéas, o Jael Enéas, pede para que a gente interceda e acolha essa família. A Helena... Sabe, irmãos, como nós somos uma família que ora, e como nós temos uma missão atrativa, nós temos que fazer nossos vídeos, nossos áudios, buscando as pessoas. No sábado, cedinho, nós não temos sala 57, mas cada um de nós temos a nossa sala 57, não? Eu fiz um áudio para a irmã Elizabeth, dizendo que eu estava orando por eles, porque Deus tinha um plano. Embora a filha de 20 e poucos anos tivesse falecido, mas Deus tinha um plano, e realmente Deus tem um plano. Nós vamos ver em Romanos capítulo 8, porque todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus, que são dirigidos pelo Espírito de Deus. E no domingo, dia 18, ela mandou uma mensagem, dizendo assim: pastor, por favor, ligue para o meu esposo. Ele está afastado da igreja. Porém, pastor,
é um afastado que nunca se afastou. Ele é o meu braço direito nos trabalhos da igreja, ele é meu companheiro para as visitas, ele me ajuda no estudo bíblico, é uma mão direita na obra na igreja, é sempre o primeiro. Pastor, olhe por ele, ele é um ótimo esposo, é um pai maravilhoso. Está muito sentido pelo falecimento da Kathleen, da nossa filha. Os dois eram muito parecidos na aparência. Ele era muito brincalhão e continua sendo. Todavia, ligue para ele. E sabe, irmãos, o que aconteceu? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Espírito Santo está trabalhando com as pessoas, está trabalhando em nós, está trabalhando no seio da igreja. Na terça-feira, dia 11 de julho, às 6h37, irmã Elizabeth escreveu: agradeço a Deus por terem orado por minha família. Diga ao pastor Wagner que eu agradeço a todos da sala 57 pelas orações em prol do meu esposo. Ele estava afastado da igreja havia 10 anos. Dou graças a Deus hoje, porque ele pediu rebatismo. Amanhã, pastor, quarta-feira, dia 18, ele descerá as águas batismais na Igreja Adventista Central de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E realmente, na quarta-feira, no dia seguinte, o pastor Luiz Otávio, que é o pastor da igreja, entra no tanque junto com o irmão Pedro. Eu quero, mestre Gabriel, ver se você consegue localizar, por favor, aquelas fotos que estão no PowerPoint. Nós vamos ver a vitória. Irmã Elizabeth dizia, nossa vitória. Juntos somos mais fortes. Deus nos oferece o seu poder. Eu creio na unidade da sala 57. Irmãos, olha aí, o pastor Luiz Otávio, o irmão Pedro, pode ir passando, Gabriel. Há poder na cruz de Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ali, ele abraçando a irmã Elizabeth, sob o olhar do pastor distrital, podemos passando as fotos, e aí está, não somente o irmão Pedro ali nas águas, mas tem uma inscrição, podemos passar, Gabriel, Jesus venceu, há poder na cruz de Cristo. Ali está o casal. Aí o pastor fez aí uma selfie, não? E todos estão muito felizes, né? Eu gostaria, Gabriel, ver se nós conseguíssemos localizar a irmã Elizabeth aqui na sala 57. Irmã Elizabeth, irmão Pedro. A irmã Elizabeth, ela frequenta a sala 57 desde o seu início. Ela disse para mim que entrou há mais ou menos 2 meses, e ainda se lembra da vigília de Elias, entrou antes disso, das orações do santuário, bem na época da pandemia, e participou de todas as vigílias jovens. Ela acredita na oração. E ela diz que tem uma frase que a define muito: orações me sustentam. Será que a gente localiza a irmã Elizabeth? Se for possível, a irmã Elizabeth e o irmão Pedro, eles estão aqui na sala. Se for possível, nós iremos vê-los, eles terão uma palavrinha de gratidão, e você já pode ir para o texto bíblico enquanto... Meu pastor, Sim. eu achei Elizabeth Bispo. Elizabeth Pede Pereira. para ela levantar a mão se ela estiver na sala, fica mais fácil localizar. Ok. Irmã Elizabeth, se a senhora está na sala, Pereira, juntamente com o irmão Pedro, levante a mão. Nós ainda queremos ver a senhora, irmão Pedro, que se uniu. Ah, está ali, ó. Olha, maravilha. Bom dia. Bom dia, irmã Elizabeth. Bom dia, irmão Pedro. Bom dia. O seu áudio está fechado. É possível abrir o áudio deles, Gabriel? A senhora tem que abrir o seu áudio. Nós estamos vendo aqui um milagre, irmãos.
Nós estamos vendo aqui um casal, irmã Elizabeth, que frequenta a sala 57, agora sim. Bom dia, irmã Elizabeth. Bom dia, irmão Pedro. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Nós estamos muito felizes porque o Espírito Santo realmente tem trabalhado em nossas vidas. O irmão Pedro e a irmã Elizabeth, eles querem agradecer a sala 57. Vocês têm aí a palavra nesse instante. Bom dia a todos. Desejo a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Como o pastor Jael acabou de falar, eu gostaria de deixar aqui Isaías 59, verso 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir. Eu gosto muito deste verso porque me faz entender que Deus ele está com a mão dele estendida sobre a nossa cabeça, nos abençoando, que ele nunca fecha os ouvidos, que não escuta nenhuma oração nossa. E com muita gratidão no meu coração, quero muito agradecer a Sala 57, essa igreja, né, das 5 horas da manhã, como tem feito a diferença na minha vida, durante todo esse tempo que estamos aqui na Sala 57. E eu defini essa frase realmente para mim: as orações que nos sustentam, que me sustentam, porque são muitas orações, muitos irmãos, muitos pastores. Parece que é um infinito a quantidade de orações que nós recebemos. E nesse período agora desse falecimento da minha filha, parece a presença do Espírito Santo na minha vida, não sei descrever. Eu não sei descrever, mas que é muito bom. Como o pastor Wagner fala, orar é muito bom. Como é bom estar na presença do Senhor em oração e praticar a oração. A gente não pode realmente ficar só com a oração guardada para nós. Nós precisamos desaguar esse amor que Deus tem por cada um de nós. Uma frase também que eu gosto muito, o senhor já citou aí, que define Romanos, que o senhor vai pregar nesta manhã, é que o pastor Edmir fala, né? Algumas coisas acontecem para que outras possam acontecer. Não conheço o propósito de Deus na minha vida, mas eu oro ao Senhor todos os dias para que Ele me mostre qual é o propósito dEle na nossa vida agora. Muita gratidão a Deus, muita gratidão às orações, muita gratidão à Sala 57. Eu quero aproveitar essa oportunidade, porque o link é enviado a muitos amigos, que eu envio todos os dias. Às vezes até penso assim, gente, será que eu estou perturbando meus amigos? Mas eu quero dizer para todos eles que estão aqui neste momento, ouvindo o nosso testemunho, a nossa gratidão a Deus por tudo que tem feito na nossa vida, que participem da Sala 57, que entrem. O poder do Espírito Santo é derramado sobre nós todos os dias através das nossas orações, de cada oração de nossos irmãos. Está aí a minha família, minha filha de blusa preta, minha sobrinha de vestido verde. E eu quero deixar aqui um pedido pela Thalita. A Thalita, ela está afastada da igreja, nascida e criada também na igreja. E ela estudou nas escolas adventistas até a faculdade, no NASP, de São Paulo, e hoje ela se encontra afastada da igreja. A nossa oração hoje, meus irmãos, meus pastores, orem pela Thalita, pelo retorno da Thalita. Eu agradeço a Deus também porque, também com a morte da irmã, ela retornou para casa, está conosco aqui em casa. Ficou também 12 anos que ela se formou e ficou trabalhando em São Paulo. E agora, Deus uniu essa peça, eu não sei também. Só sei que a nossa filha está conosco aqui. E a minha gratidão, meus pastores, a Sala 57, a Deus, ao Espírito Santo. Obrigado pelo conforto e pelo abraço que Ele tem nos dado a cada dia. Até eu comentei com o pastor Jael que eu não iria conseguir falar, porque realmente a gente está muito emotiva. A gente chora de um lado, mas eu percebi que Deus ele secou as minhas lágrimas com o retorno do meu marido. Como eu estou feliz com o retorno do meu marido. Ele é meu braço direito, em todos os sentidos da minha vida. Ele é meu braço direito, na igreja, em casa, na família, em todo lugar. Agora eu vou deixar ele falar um pouco,
ele tem então, muito para agradecer a Deus. Irmão Pedro, eu sei que existe uma dor grande no coração, mas todavia a esperança e a certeza da ressurreição em Cristo Jesus é maior. Nós iremos estudar agora o texto bíblico de Romanos capítulo 8, tirar algumas certezas desse capítulo. Então, irmão Pedro, nós queremos continuar orando por vocês, assim como nós vamos orar uns pelos outros. Então, nesta hora, irmão Pedro, se o senhor quer dizer uma palavra de gratidão a Deus, o senhor pode fazer, mas depois nós iremos orar e nós iremos avançar no texto bíblico desta manhã. O senhor tem alguma palavra de gratidão, irmão Pedro? Sim, quero agradecer a todos que oraram por mim, que oraram pela minha família, né? E dizer a todos, anos atrás eu fui batizado, né? Mas questão de trabalho, eu acabei me afastando da igreja porque tinha que trabalhar alguns sábados e eu não tinha muita escolha na empresa que eu trabalhava, né? Que era uma multinacional. Mas sempre que eu podia, eu estava na igreja, sempre que eu podia folgar lá. A minha escolha de folga não era pelo domingo, era pelo sábado, eu sempre pegava as folgas sábados, né? E eu sempre vinha madurando a cabeça, porque quando me aposentasse, eu ia me rebatizar de volta. E eu, graças a Deus, eu me aposentei. Em setembro agora faço 2 anos aposentado, mas meu batismo ia ser, né? O meu pedido ia ser para o batismo da primavera, agora em setembro, né? Fica tranquilo, irmão Pedro. Mas o meu sonho fosse que eu fosse me batizar, me aposentar, né? E ficar junto com a minha filha, tomando conta dela, passeando, né? Frequentando as coisas da igreja, porque ela era muito incentivadora. Não tinha um apelo na igreja que o pastor não fizesse lá na frente, que ela levantasse minha mão e implorava, pai, vai lá para frente. Às vezes eu ia, às vezes eu não ia, mas eu falava, filha, calma, tá chegando a hora, vai dar tudo certo. E ela me incentivava muito. E a gente era muito, muito amigos. Foi a mesma coisa que tirar a unha do meu dedão, que a gente era unha em carne, né? Onde que eu ia, ela estava junto, desde pequenininho, desde bebê, né? A gente era muito ligado. E, de repente, ela veio a óbito, né? E no dia que ela faleceu, que ela infartou, eu estava tomando conta dela no CTI. Então, ela teve um infarto no meu braço. Quando eu chamei o médico pediu para mim sair do CTI, foi para uma sala reservada. Mas ele praticamente não sabia pelo acontecido, que a minha filha já tinha ido embora. Aqui, meia hora depois, o médico veio e falou, infelizmente, não conseguimos estabelecer ela, porque o infarto foi muito forte, né? Fizemos de tudo por ela, mas não conseguimos estabelecer. Então, dói muito, dói até hoje, porque eu vejo ela na minha frente, ela está na minha mente, está nas coisas que eu faço, e a gente era muito, muito ligado. Qualquer passo que eu dava, ela estava comigo, né? Então, eu pedi o rebatismo antes de setembro, porque eu acredito muito em Deus, que eu quero ver minha filha de volta. Amém. Quero que quando Deus voltar, Amém. eu peço a Deus todo dia, precisando do Senhor, guarde ela, né? Para que Ele possa me entregar ela naquele grande dia. Amém. E, com certeza, naquele grande dia, quando Cristo voltar, não vai ver mais essas dores que a gente sente, mais lágrimas, né? Sim. E nós vamos viver eternamente felizes,
né? Então, agradeço a Deus, a todos vocês que oraram, continuo orando, porque eu ainda estou um pouco sem chão, a minha mente ela dá uma falhada, porque a amizade que a gente tinha, ela não era só, eu falo que ela não era só minha filha, ela era minha filha, minha companheira, minha conselheira, minha incentivadora, ela era tudo, porque a amizade que a gente tinha não tem como descrever, era muito, muito grande, né? Irmão Mas Pedro, é uma perca, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E quero falar em público também, como eu falei para ela, no dia que ela faleceu, pedi mil desculpas para ela, eu sei que ela já estava falecida. Perdão se eu falei com meu pai, eu deixei de fazer alguma coisa por ela, os anjos do Senhor me perdoasse. Mas eu sempre fiz o que eu pude por ela, né? Às vezes o meu não para ela acabava se transformando em sim, por causa do amor que eu tinha por ela. Mas os anjos do Senhor, Deus possa me perdoar se eu falei com o pai, se eu falei alguma coisa, que na medida do possível eu sempre procurei dar tudo para ela, mas que o Senhor possa me perdoar e guardar. E continuo a agradecer a vocês, continuo orando pela gente aqui em casa, porque justamente por mim, que a minha dor ainda não passou, é muito, muito grande, muito forte. E irmão obrigado a Pedro, todos vocês. nós também te amamos como Sala 57, e nesta hora, irmão Pedro e irmã Elizabeth, nós queremos ter uma oração e depois nós vamos para o texto bíblico. O Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas, da mesma forma como trabalhou na sua vida, irmão Pedro, pedindo o rebatismo antes da data. O Espírito Santo também está trabalhando na igreja e está convidando as pessoas sinceras. Eu convido vocês, Sala 57, a vocês todos que encurvem a fronte. Querido Pai, muito obrigado pelos milagres, os milagres dirigidos pelo Espírito. Que tua mão esteja estendida sobre este casal. Irmão Pedro, irmã Elizabeth, como toda a sua família. E que a certeza da ressurreição em Cristo Jesus possa confortar a todos que choram aqui na Sala 57 por essas despedidas momentâneas, porque estamos quase no lar, nós estamos de caminhada, e que os nossos olhos estejam sempre fitos nas coisas invisíveis. Ilumine-nos agora na compreensão da tua palavra, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado, Gabriel. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 8. Eu quero dizer a vocês, nós vamos tirar algumas certezas desse capítulo, porque o apóstolo Paulo usa muito a expressão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E o capítulo 8 é tão querido, é tão estudado, porque esse capítulo traz certezas. Ele começa com uma certeza. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, diz que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele dá as razões. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da lei da morte. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará. Esta é a palavra. Vivificará. A Sala 57 é uma sala de milagres. Ontem eu estava aqui na Sala 57, quando ouvi o pastor Joel Carvalho pregando. Por que eu digo milagres? Porque o pastor Joel foi convidado a pregar e ele pregou o texto de Jeremias, capítulo 13,
E eu tinha sido convidado para estar aqui, exortando pela palavra, num dia depois do pastor Joel. E nós trabalhamos juntos. Nós somos vizinhos em Belém do Pará. Pastor Joel na casa da frente, eu na casa de trás. Nossas filhas são amigas até hoje. E nós partilhamos bons anos ministério juntos na antiga União Norte Brasileira. Eu digo porque a mensagem de ontem tem continuação hoje, porque os cintos apodrecidos, eles podem ter nova vida em Cristo Jesus. E nós podemos olhar para a frente sem ter o sentimento de condenação da vida passada. Porque em Cristo Jesus nós podemos ter vida novamente, ser vivificados. Nós vamos aqui para um outro trecho de Romanos capítulo 8, que é o versículo 14 e o versículo 17. Veja aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, veja, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? São filhos. São filhos de Deus. São filhas de Deus. Isso nos enche de esperança, de certeza, na caminhada. Nossa pátria não é aqui, nós estamos de caminhada, estamos avançando. Mas, se aqui há alguém que por motivos da vida, por razões da vida, se sente desanimado, desanimada, a palavra de Deus hoje nos diz que se somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos. Versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Tem relação de herança. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Oh, meus irmãos, co-herdeiros com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo, da mesma forma como ele recebeu a herança de ter subjugado sobre seus pés todas as coisas, nós também seremos com ele herdeiros. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Certeza, glorificados. Lembrar aqui o pastor Joel ontem, né? Joel Carvalho, diz que as parábolas são histórias daqui da terra para que levar os nossos pensamentos para as realidades do céu, né? Eu tenho uma história de família e eu vou contar com muito respeito para ilustrar esse trecho da palavra de Deus. Quando eu trabalhava em Belém, ali, muitas vezes eu fiz a viagem a São Paulo para visitar meus pais. O pastor Joel Carvalho sabe, eu tinha um Del Rey. Aliás, até comprei um Del Rey do pastor Joel. Eu gostava de Del Rey. Del Rey era um carro grande, cabia toda a família. 3 filhas, todas pequenas. Pegava Belém, Brasília e seguia até São Paulo. E numa dessas viagens aconteceu algo muito interessante, porque minha mãe, de saudosa memória, o ninho ficou vazio e ela decidiu adotar uma criança. E ela o fez. Um belo dia, chegou o anúncio de que havia, então, chegado a criança. E ela foi até o hospital e ali, entrando pelos berçários, a freira disse aqui está a criança. Ele olhou a criança, amou a criança. Todavia, a criança não tinha as roupas de criança. Ela estava com as roupas do hospital. Minha mãe foi até o centro da cidade de Santo André, onde morávamos, em São Paulo, e ela comprou as roupinhas. Meinha, fazia frio na cidade, gorrinho, e ela veio para o hospital com um pacote que ela havia comprado, e ali, então, num ato, ela, a enfermeira, foi vestindo a criança.
tirando as velhas roupas, as roupas do hospital, e colocando as roupas que ela havia comprado. Aqui tem um ponto para nós tirarmos de lição espiritual. Você entende o que Deus quer fazer através de Cristo Jesus? Deus quer nos dar roupas novas. Roupas novas, porque as nossas roupas são trapos de imundícia. A nossa autojustificação, a nossa sabedoria, a nossa justificação própria, isso tudo não vale nada. Por isso a expressão em Cristo Jesus, ela é uma expressão muito forte para aqueles que caminham com os olhos fitos nas coisas espirituais. A nossa pátria não é aqui. Meu irmão e minha irmã, avancemos, caminhemos, animados. Vamos dar espaço para o Espírito Santo. Deus quer fazer trocas conosco. Deus quer tirar os cintos apodrecidos e dar-nos roupas novas. Roupas novas. As vestes de justiça de Cristo Jesus. Ela pegou a criança, foi para casa, linda criança, bebezinha ainda, e foi uma festa, porque os vizinhos, as comadres de minha mãe, e agora vê a história do nome, não? E um belo dia meu pai foi ao cartório. Chegando ao cartório, o escrivão disse, o senhor veio registrar o neto, a neta? Disse, não, eu vim registrar a filha. A filha. E ele, então, tira o nome do bolso do paletó. Melisane Cristina de Araújo. Você entende isto aqui? Espiritualmente falando? O que Deus quer fazer por nós através de Cristo? Ele quer dar para nós um novo nome. Um novo nome, uma nova história. Uma nova história. Em Cristo Jesus nós não temos condenação. Somos justificados. Cristo fez isso na cruz do Calvário. Todavia, para que nós possamos ter um novo nome, uma nova história, eu preciso aceitar a provisão. Através do Espírito disponível dessa provisão de graça. E quando eu aceito a provisão de graça, eu começo então a participar dos quadros que vão sendo formados na nossa vida, na nossa existência, na nossa caminhada, na nossa trajetória. Os quadros da graça, os milagres da fé. Os milagres da fé. Um novo nome, uma nova história. Uma nova história. Deus quer fazer isso por você. Uma nova história, um novo nome. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós não devemos olhar para trás e ficar presos nas coisas que estão e que ficaram para trás. O capítulo 15 diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Em Cristo Jesus, que nos dá certeza para caminharmos, avançarmos com os olhos fitos nas coisas que Deus está preparando para seus filhos e suas filhas. Os anos passaram e numa das viagens de Del Rey, até São Paulo, ao chegar em casa e encontrar com minha mãe, sentei na beira da cama de minha mãe e beijei minha mãe. Queria fazer uma pergunta para minha mãe. Mãe, a senhora tem vários filhos, mas de quem que a senhora mais gosta? Dos filhos da madre que lhe nasceram ou a filha que a senhora
tem no coração. Ela olhou para mim e eu olhei para minha mãe. Filho, sempre há alguma coisa que uma mãe pode dizer ao seu filho. Você já é um pastor, já me deu 3 netas, mas tem algo a dizer. E eu fiquei prestando atenção em minha mãe. Ela disse, filho, eu amo todos vocês. Todavia, a Melisane e Cristina, eu a amo de forma diferente, porque fui eu quem a escolhi. Sala 57, compreendes? Não fomos nós que escolhemos, mas foi Deus que nos escolheu através de Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você precisa aceitar a provisão. Você precisa ter uma resposta a esta provisão de graça. Uma resposta, um compromisso de amor. A palavra de Deus nos diz, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe por quê? O versículo 27 diz que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E o versículo anterior diz que o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Por que ele faz isto? Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de maneira sobremodo, impressionantemente, sobremodo com gemidos inexprimíveis. Irmão Pedro, Deus tem um propósito na sua vida. Deus vai devolver a sua filha Kathleen, irmã Elizabeth, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão e minha irmã da sala 57, não desanime. Continue marchando firme. E nós temos que caminhar cantando um hino. Porque a nossa caminhada tem que ser uma caminhada de gratidão pelas coisas que Deus tem feito por nós. Tem feito por nós e em nós, por meio do Espírito. E o hino está aqui no final do capítulo 8. É um hino lindíssimo. O apóstolo Paulo gostava de música, não? Ele gostava de música. Tanto é que ele cantou junto com Silas, né, na prisão em Filipos, né? Um hino tão poderoso e pelo Espírito, não? Os presos estavam ouvindo, né? E os presos impressionados ali, e impressionou também o carcereiro. E naquela noite houve batismo. Porque quando o Espírito intercede e o Espírito trabalha em nossas vidas, o que acontece é transformação, é renovação. Então, o hino, a primeira estrofe do hino, está no versículo 31, diz: diante destas coisas todas, o que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeira estrofe do hino. Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente, esse termo é muito forte teologicamente falando, graciosamente com ele todas as coisas? Meu irmão, minha irmã, firme, estamos quase no lar. Segunda estrofe. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusação? Se é Deus que justifica. Por isso a palavra de Deus nos diz, na epístola
João, né? São 3 cartas pequenas, onde João trata com aquela amabilidade, né, do Espírito. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, Cristo justo. Meus irmãos, neste instante, o ministério intercessório de Cristo Santuário Celeste está ao nosso dispor, através do Espírito. Na cruz, Cristo nos tirou da culpa do pecado. No santuário celeste, Cristo nos dá o poder para vencermos o pecado. Você crê nisto, meu irmão? Você crê nisto, minha irmã? Terceira estrofe do hino. Quem os condenará? Versículo 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esta é uma epístola de certeza, justificação pela fé. E a última estrofe é a linda estrofe. Eu amo essa estrofe. Versículo 35. A última estrofe diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Você percebeu que cada estrofe deste hino é feito com pergunta? Quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação, a angústia, a perseguição, será que são as coisas deste mundo? Versículo 37 diz: em todas estas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja o nome de Deus. Nós somos mais que vencedores. Meu irmão, minha irmã, você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Diz o apóstolo Paulo, porque eu estou bem certo, confiança, certeza, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem o próprio Satanás poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu quero orar com você nesta hora. A sala 57 realmente é um estuário. É um estuário. Deus tem me abençoado muito estar aqui na comunhão. Eu espero que você também tenha experiências de crescimento espiritual. Mas eu quero falar com você, se porventura você tem experimentado alguma dúvida, alguma desilusão, alguma fraqueza espiritual. Em Cristo Jesus, nós não temos nenhuma condenação. Nós precisamos aceitar a provisão e permitir que o Espírito trabalhe em nós, mudando a nossa vida, mudando a nossa visão e caminhando. Se você tem um pedido especial ou por alguém que você esteja trabalhando na missão atrativa da sala 57, essa é a hora de você ter esse nome no coração, porque nós iremos orar. E nós vamos fazer, como sempre fazemos aqui, alguns segundos para você orar. E depois eu farei a oração de viva voz aqui. Vamos experimentar isto. Querido Pai, louvado seja o teu nome, porque teu Espírito, Senhor, está entre nós. O teu Espírito, Senhor, tem trabalhado em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. Obrigado, Senhor, por tua palavra que nos aquece, nos ilumina. Obrigado, Senhor. E agora, as nossas vozes emudecidas, no silêncio, se erguem até o teu trono de graça.
porque queremos dizer-te, Pai, no poder do Espírito, que nós nos entregamos em tuas mãos, para que tu possas fazer em nós aquilo que tu tens planejado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aceite a nossa resposta, Pai, à nossa disposição. Lava-nos completamente. Limpa-nos inteiramente. Transforma-nos. Permita que a nossa face se ilumine, para que outras pessoas possam vir ao encontro da luz e à sombra da cruz. Nós todos nos prepararmos para ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Dá-nos, Pai, esta alegria, esta certeza. Em Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, né, pastor? Bênção. Hoje a mensagem foi uma mensagem muito prática, né? Trazendo aí para nós de uma forma muito lúdica, muito interessante, pastor. Muito obrigado, viu, pastor? A gente percebe que tudo que o senhor tem feito assim, com muito esmero, dando sempre o melhor de si para Deus. E Deus tem honrado isso usando o senhor a cada dia. Pastor Adevaldo, o senhor é um colega pastor que está na ativa, como tem muitos aqui, mas nós que já estamos na jubilação, somente no nome, porque Deus tem feito tantas coisas, né? E a gente vê tantas coisas que Deus tem feito na vida da igreja, na vida do povo, que a gente não pode ficar parado. Então, eu quero agradecer a oportunidade, e a semana que vem nós vamos estar juntos aí na lição da Escola Sabatina, não? Continuando aí a pegada do pastor Fernando Flores, né? Como está aí? Eu quero convidar você, traga a sua lição, seu manual, porque nós vamos estudar a lição número 5, está linda, 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 que é a cruz agindo de forma horizontal, nos unindo como comunidade de fé. Obrigado, pastor. Deus tem trabalhado, pastor, de maneira tremenda, né? Através dos sermões, através das lições, né? O senhor falando hoje aqui também, né? Sobre como Deus tem sempre a iniciativa, né? E isso traz para nós justamente esse pensamento, né? Desses versos, né? São versos assim que, além de ensinamento, são versos motivacionais, né? Sim. Motivacionais, mostrando o grande poder de Deus e que a gente não tem nada que temer, né? Porque se ele é conosco, né? Se ele é por nós, quem será contra nós, né? Eu imagino o céu um lugar de muita atividade, sabe? Primeiro porque Jesus Cristo é Sebaó, né? O Senhor dos Exércitos, né? Então, as hostes celestiais estão sob o comando de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Coisa tremenda, né? Então, o céu é um lugar de muita atividade. Eu fico imaginando os anjos vindo à terra e voltando, né? E o Espírito trabalhando, as orações subindo aos céus. Então, realmente, nós não temos o que temer. Não temos o que temer. Nós temos que confiar. Deus nos prova, porque Ele nos ama. O deserto é uma metodologia de Deus, né? A Universidade do Deserto. Oxalá que todos nós sejamos alunos da pós-graduação de Deus, né? Universidade do Deserto. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Obrigado, viu, meu pastor? Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu quero agradecer também a participação aqui da irmã Elizabeth, do irmão Pedro, né? E em algum momento, aí, quem sabe, aí um testemunho mais completo, contando um pouquinho a história deles, né? Deus seja louvado por tudo. Meu amigo, eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe, viu? E você mora aqui também, viu? Obrigado, E pastor. é cobrar, viu? Aluguel, viu? Fique com Deus, amada. Abraço.
Bom demais, né, gente? É bom demais, viu? Estudar a palavra de Deus, estarmos juntos, sermos motivados já logo pela manhã, né? E ela nos motiva, a palavra de Deus nos motiva, né? A forma que Deus trabalha na vida das pessoas, apesar das lutas que nós temos nesse mundo, né, irmã Vera Genesi? Apesar das lutas que a gente tem nesse mundo, amo você também, irmã. Deus é misericordioso e ele vai falando com a gente. Pode ter certeza disso, viu? Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai falando com a gente. Então, eu acredito que aqui na sala a gente ora antes de entrar na sala. Todos os dias, antes de entrar na sala, a gente ora. Depois que a gente entra na sala, a gente ora mais ainda. Então, eu acredito que a sala 57, eu falo a sala 57 que nós estamos aqui, né? Ela é conduzida por Deus, né? Através da oração, através do estudo da palavra, Deus vai falando com a gente. E todos os detalhes que são colocados aqui, irmãos, é uma forma, né, de Deus trabalhar com a gente, é uma forma de Deus dirigir a gente. É que Deus nos ajude a cada dia a crescer, né, na graça dele, crescer na fé, né? E os testemunhos é uma forma também, além de exaltação do nome de Deus, além de louvor a Deus, né? Porque o testemunho, toda a honra e glória para ele, né? O testemunho também é uma forma pedagógica da gente poder entender um pouquinho como Deus tem trabalhado, né, em nossa vida e na vida das pessoas. E aí a gente muitas vezes se identifica com os testemunhos, né? E hoje, inclusive, hoje nós temos o testemunho, sabe, de quem? Da irmã Ana das Graças, tá? Irmã Ana das Graças. É outra irmã aqui de São Paulo também, né? E eu vou chamá-la aqui já, para a gente ter esse momento especial, tá? Irmã Ana das Graças já está aí com a câmera aberta, né? Irmã Ana, venha para cá, minha irmã. Olha aqui, já está aqui, viu? Irmã, deixa eu ver aqui se você consegue ativar o seu som aí. Vamos ver aí. Conseguiu, irmã? Ó, você já está, aí é só você abrir o seu som, viu? Clique em cima do microfoninho, ó, tem um microfoninho, Já só você... consegui. Pronto. Estou te ouvindo. Bom dia, irmã, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos da sala, meus irmãos queridos. Irmã, primeiro momento aqui eu quero te agradecer, né, por você estar aqui, ter a disposição e a disponibilidade de poder estar aqui conosco, dedicando esse tempo aqui para contar aí a experiência, a sua experiência, né, de vida, como Deus tem trabalhado na sua vida. Irmã, você mora em São Paulo e você é natural daqui mesmo, de onde que é? Quanto tempo que você está na sala conosco? Só para já dar esse início, aí a gente vai já para o testemunho. Então, eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Ok. Meus pais são de Minas e eu tenho 8 irmãos, né? Quer dizer, agora 7 que faleceu. E eu fui a segunda filha da minha mãe a nascer aqui em São Paulo. Meus irmãos mais velhos nasceram em Minas Gerais. E eu sempre morei em São Paulo. Aqui na região. E você trabalha na área de saúde? Estou aposentada, pastor. Eu trabalhei 33 anos como enfermeira obstetra. E agora me aposentei em 2018. Nossa, aposentou novinha, né, irmã? Mais ou menos. Eu me aposentei com 54 anos. Eu estou com 58 agora. Bacana. Irmã, você conta, antes da gente entrar aqui, especialmente, já oramos, eu falei com você hoje, já oramos,
né? Mas vamos fazer mais uma oração aqui, pedindo a bênção de Deus, né? Na direção, condução desse testemunho, né? Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado pela irmã Ana estar aqui conosco, para contar um pouquinho do que o Senhor tem feito na vida dela, que o Senhor, ó Pai, possa dirigir esse momento de testemunho, que o Senhor possa fazer tudo de modo que venha acontecer tudo para a tua honra e tua glória, Senhor. E que também nós possamos ser edificados, animados e motivados pelo poder do Espírito Santo ao ouvir a história dessa irmã. Pedimos tuas bênçãos, a tua direção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmã Ana, você conta assim que você veio de uma família, né, propriamente dita, da religião católica, né? O berço religioso familiar seu é católico. Você conta que teve toda uma questão aí no desenrolar da sua família, você teve um filho, o filho faleceu, a filha tem uma filha também, né? Conta para nós um pouquinho dessa dinâmica do contexto da sua família. Então, eu sou casada, meu esposo chama-se Moisés, e aí eu tive minha filha mais velha, Ana Cláudia. E quando eu nesse tempo todo, mesmo antes de casar, eu era católica. Mas eu era católica praticante mesmo. Faltava a missa, eu ajudava, participava do grupo de jovens da igreja, sempre no dinamismo da Igreja Católica. Era devota de santo, né? Então, o meu santo que eu devotava era São Francisco de Assis. Então, quando eu ia orar, orava para São Francisco de Assis, né? Rezava. Né? Aí, depois, meu marido era espírita, ele ia na religião espírita, kardecista. Aí, depois, quando a minha filha... Aí, depois eu engravidei do meu segundo filho, minha filha tinha 3 anos. E eu trabalhava num pronto-socorro público, pronto-socorro municipal. E lá trabalhava uma senhora comigo. E aí, quando eu passei no concurso, eu já estava grávida, aí assumi o concurso. Comecei a trabalhar lá, entrei lá grávida, a gravidez decorreu nesse trabalho. Aí, meu filho nasceu, ele nasceu com uma cardiopatia congênita, né, um problema no coração, nasceu com esse problema, e ele veio a óbito com 28 dias. Isso me mexeu muito comigo, muito, mas muito mesmo. E outras questões que estavam acontecendo também na minha vida. Meu esposo tinha investido num negócio que não deu certo, e isso atrapalhou muito a nossa vida financeira e até nosso relacionamento também. Ficou abalado, e a morte do filho. Bem complicada a situação na época. Quer dizer, foi um contexto, um momento, irmã, um momento difícil. Lógico. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Né? E assim, apesar de você colocar aí que você frequentava e era assídua e era uma pessoa, era uma católica sincera, né? Que nós temos irmãos, né, católicos que às vezes assistem a sala aqui também. E aí nós temos dois tipos, em todas as religiões, né? Nós temos aqueles que dizem que são daquela religião, mas nem frequentam a religião, né? Nem vai na igreja. Então, nós chamamos que é um membro daquela igreja, um membro nominal. Ele não tem compromisso, né? Ele não tem compromisso. No seu caso, você era uma católica sincera, buscava o que você conhecia, só que o seu esposo não era católico, seu esposo já era de outra religião, que era o espiritismo. Sim. Aí vem toda uma situação, né? Uma situação que, na verdade, a estrutura também espiritual de conhecimento falta.
Você vai dizer, e depois você vai aprofundar nesse assunto por quê, mas eu já vou soltar aqui, que você, por exemplo, não conhecia o ensinamento da ressurreição, né? Então, imagina, você perde um filho com 28 dias, né? Toda essa situação de família. Você não tem o conhecimento que talvez pode, pelo menos, minimizar um pouco essa situação. Você não tem. Então, imagino que foi uma situação muito difícil, um contexto familiar muito difícil, lutas muito grandes. Como é que as coisas foram se encaminhando a partir desse momento? Então, e aí, nesse momento aí, que meu marido investiu em um negócio que não deu certo, ele começou a frequentar uma igreja pentecostal. E eu continuei na igreja católica. Então, a gente sempre teve conflito com a questão religiosa, eu e meu marido. Às vezes eu queria que ele fosse à missa, ele não queria ir. Aí, às vezes, ele ia. Só que ele conflitava comigo porque ele me acompanhava na igreja católica, mas eu não queria acompanhar na espírita. Eu não concordava. E depois não quis acompanhar na pentecostal também, porque não concordava. Porque eu tinha a minha visão era assim, como eu fui criada nessa doutrina católica, para mim a igreja católica era e pronto. Né? Okay. Era a igreja. Aí, quando eu trabalhando, aí a minha filha não tinha 2 anos, agora que eu me lembrei, ela tinha 4 anos quando eu engravidei. E aí, quando o meu filho nasceu, ela já ia fazer 5. Então, o que aconteceu, que aí eu, nesse pronto-socorro, aí perdi o filho, depois fiquei de licença, depois volto a trabalhar. Quando eu volto a trabalhar, mas antes eu já observava essa pessoa, ela chama Ruth Faria. Ela tinha um comportamento diferenciado. Essa irmã que era adventista, ela tinha um comportamento diferenciado, porque em serviço de saúde tem muita conversinha, as pessoas ficam muito em rodinha e conversando, assuntos triviais, assuntos às vezes que nem tem muita importância, e ela sempre foi diferenciada, muito educada com todo mundo, muito amável com as pessoas, amável com os pacientes. E ela se aproximou de mim, começou a conversava muito comigo e viu que eu tinha, antes de eu ter o bebê, ela já conversava muito comigo. E depois, quando ela viu que eu voltei sem o bebê, ela se dedicou muito a conversar comigo. Aí ela falava de Jesus, tudo, né? Só que eu não sabia que ela era adventista, eu sabia que ela tinha um comportamento diferente, que ela falava muito de Deus, mas não conhecia a igreja adventista. Aí o que aconteceu? Ela me chamou para ir na casa dela. E eu não estava afim de ir na casa de ninguém, de conversa com ninguém, mas ela insistiu. Ela insistiu, Ana, eu quero muito que você vá até a minha casa. Aí, depois de muita insistência, eu concordei. Ela marcou num sábado. Deu o endereço, falou direitinho onde eu tinha que ir. Meu marido foi trabalhar, eu peguei a filha e fui com a filha, com a Ana Cláudia. Ela falou, olha, você vai na minha casa, se eu não estiver na minha casa, você vai na igreja que fica numa rua após, número tal, é a igreja adventista. Se eu não estiver em casa, mas ela já estava de caso pensado, né? Já tinha bolado tudo, já. Porque o adventista, ele vai para a igreja no sábado pela manhã, às 9 da manhã. E aí eu cheguei por volta, ela falou assim, chega lá pelas 10 horas lá em casa. Se eu não tiver, você vai na igreja que eu vou estar lá. E eu, né, fui. Chego lá, quando eu entro na igreja, que eu vejo as pessoas, as mulheres... Você foi na casa dela e não a encontrou. Sim, isso. Eu fui na casa dela,
toquei campainha, ninguém atendeu. Aí eu pensei em voltar. Mas eu sou uma pessoa assim, pastor. Se eu combinar uma coisa com a pessoa, eu cumpro. Mesmo que aconteça o que acontecer, eu cumpro. Entendeu? Aí, como eu tinha falado não várias vezes, depois falei sim, falei, agora eu vou até o fim, né? Vou lá na igreja. Na minha cabeça, eu ia na igreja procurá-la e ela ia voltar para casa dela. Tá. Só que eu cheguei na igreja, as pessoas já me conheciam. Já me conheciam, e depois eu descobri que essas pessoas oravam e jejuavam por mim. As pessoas da igreja do Campo Grande, na região aqui de Interlagos. Era a Essas irmã que pessoas pedia sempre por você, então, lá na sempre igreja. pedia por mim, essa irmã pedia oração por mim. Então, ela avisou para as pessoas que ia aparecer por lá. Então, quando eu aparecia, as recepcionistas da igreja já... Ai, você é a Ana das Graças? Eu falei, sim. Elas, seja bem-vinda. E aí, aquelas mulheres de saia, eu de calça jeans, de tênis, estava frio, uma jaqueta, e eu falei assim, meu Deus, Aí eu falei assim, estou na igreja de crente, vou cair fora. Né? Eu, católico, falei, estou na igreja de crente, não quero saber de crente, não, vou cair fora. Só que as pessoas, elas me abraçaram, muito afetuosa, e mesmo assim, eu, tá, obrigado, e tal. Quando eu penso em sair, a Ruth olha para trás e me vê. Ela dá um sorriso magnífico, de muita felicidade me ver ali. Então, eu falei, pronto. E ela já veio para o meu lado. Ana, eu guardei esse lugar aqui para você. Nós vamos ficar aqui, depois nós vamos lá para casa conversar. E eu fiquei. Aí fiquei lá no culto, voltei para a casa dela. Nós almoçamos. Depois do almoço, eles me convidaram para ir para a sala. E o marido dela, o irmão João Faria, fez uma oração. Ele fez uma oração assim que Deus, que o Espírito Santo trabalhasse, me desse entendimento, conduzisse a conversa. Foi bem assim, que desse entendimento para a conversa que nós íamos ter, né? Aí eu peguei e fiquei lá. Aí ele começou a falar, você não repara os nossos móveis, não, os nossos móveis são antigos. E eu não vou trocar de móvel, sabe? Porque ele era muito brincalhão. Eu não vou trocar de móvel porque Jesus já está voltando. Então, não adianta eu trocar móvel. Aí eu peguei assim, como Jesus já está voltando? Aí ele falou assim, Jesus está voltando. Aí começou a falar da volta de Jesus. Só que a oração que ele tinha feito surtiu um efeito muito extraordinário, porque eu comecei a perguntar da volta de Jesus, e aí ele pegava a Bíblia, eu perguntava outra coisa, aí eu comecei a falar de Nossa Senhora no céu, ele, não, ela não está no céu, porque as perguntas que eu fazia para ele não tinha jeito dele não mostrar na Bíblia. E ele falou, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio. Sim, e eu comecei a confrontar ele com a minha crença e ele com a Bíblia. Por fim, eu sei que, sabe esse estudo bíblico aí, que é 28 estudos, sei lá, eu sei que eu saí de lá com sabendo tudo. Foi uma tarde de estudos bíblicos, um atrás do outro. Eu passei mal, literalmente. Eu passei mal. Quando eu saí de lá, sim, eu saí de lá confusa, com dor de cabeça, passando mal, meu estômago, porque eu falei, não pode ser que eu fui enganada desse tempo todo, eu não sabia nada disso. Como que eu não sabia disso? Minha cabeça deu um nó. E aí, fui para casa, cheguei em casa, a igreja católica da minha casa dava para ver a igreja que eu frequentava. Eu olhava para a igreja, falava, meu Pai do céu. Comecei a falar com Deus ali. Daquele dia em diante, eu falei assim, eu não vou mais para a igreja, porque eu já sabia todas as questões, a questão do decreto
o senhor sabe, toda a questão profética, tudo. Aí eu peguei e falei assim, eu não tenho, não vou fazer. Aí fiquei naquele... Aí meu marido, aí eu falei assim, ó, não vou mais na igreja católica, eu descobri umas coisas na Bíblia. Ele, mas a Bíblia é verdade, não sei o que, não sei o que lá. Então você vai lá na igreja, vai na igreja lá, você vai gostar. Aí eu peguei, mas aí no próximo sábado eu fui na igreja adventista, não na que eu tinha ido, a dela. Eu fui numa perto da minha casa. E quando eu cheguei lá, também fui muito bem recebida. Só que aí meu marido falou para mim, vamos lá na igreja, na minha igreja. Eu peguei, saí do plantão, domingo à noite, eu saí às 7 do plantão, fui me encontrar com meu marido na igreja dele. Só que naquele tempo não tinha celular, eu peguei o endereço. Ô, irmã Ana, deixa eu só interromper você um pouquinho aqui, só para a gente poder... veja que, pelo que a sua história está contando, aqui você já vai para uma direção muito interessante, mas olha como Deus começa a conduzir a sua vida, né? Você vem de uma situação, família, perdeu filho, muito complicado, a base religiosa e numa situação onde a família era dividida, né? O seu esposo de uma religião, você de outra, quer dizer, o conhecimento não tinha, porque muitas vezes a gente vive uma vida de tradição, né? Faz o que os outros fazem, né? E aí a gente vai vendo assim. E na hora que a gente tem o conhecimento, a hora que a gente precisa do conhecimento, não tem, sofre mais ainda. Deus vai usar essa irmã, né? De que está ali no seu ambiente de trabalho. Olha a diferença que faz um cristão, né? Que é cristão a todo momento, né? A gente não é só cristão na igreja. A gente não é só cristão quando está aqui na sala 57, a gente precisa ser cristão no trabalho, onde a gente está no lazer. Então, veja, essa irmã, ela já dava uma atenção para você, quando percebe que você volta a ser um filho, ela dá mais atenção ainda, convida você para a casa dela, só que aí ela monta a estratégia, né? Que para você, naquele momento, não foi muito confortável, mas foi a estratégia que Deus usou. Nem sempre Deus usa algo que nos permite ficar confortável. Você vai na igreja, sente todo aquele ambiente, sente um peixe fora d'água, né? Você vê todo mundo vestido ali, de saia, vestido, e você de calça e tênis. Vai para a casa do irmão, vai para a casa dessa irmã, tem essa overdose, podemos dizer assim, de conhecimento. Isso traz para você uma lucidez espiritual muito grande. Você volta para casa já com um pensamento diferente. Ó, o que eu vivi até aqui não está certo mediante o que eu vi na Bíblia. Olha, pessoal, o que acontece? Não é o que ela viu na igreja, é o que ela viu na Bíblia. E ela toma decisões agora. E vejam, ela vai no sábado seguinte na igreja adventista para agradar o esposo, vai na igreja, recebe o convite, sai do plantão, vai direto lá para a igreja do esposo. Me parece que você não conseguiu encontrar a igreja. O que aconteceu ali que você não achou a igreja? Então, aconteceu que eu tinha anotado o endereço, só que na hora eu mexi a bolsa, não achava esse endereço, pastor, não achava. Só que ele me deu vários pontos de referência. E eu lembrei mais ou menos o nome da rua, fui perguntando, passei pela rua e não achava a igreja, não achava a igreja. Porque quando eu fui descer, eu falei assim para Deus, eu falei, ó, não dá mais para ser católico. Descobri umas verdades aqui na Bíblia. Meu esposo está nessa igreja. Eu quero meu esposo comigo na mesma fé. Senhor, se for para eu ficar nessa igreja do meu esposo, eu já estou andando muito tempo aqui, já fui em outra rua, não estou achando. Me ajuda a achar essa igreja, se for para eu ficar nessa igreja. E aí, ó, eu rodei ali e não encontrei a igreja. Depois, meu marido falou assim, você não passou perto de uma escola? Na rua de escola? Passou. Você não passou, era do lado, você viu uma
coisa que vende gás, depósito que vende gás? Eu falei, vi, eu passei lá. Ele falou, como você pode errar? É do lado. É 3. Tem a coisa o negócio do gás, é 3 casas, depois é 3. Do lado. Ele falou, não acredito, você entrou nessa rua aqui, porque aí depois ele me mostrou. A gente estava passando de carro, ele me mostrou ali. Eu falei, pois eu passei aqui, não vi essa igreja. Eu falei, não é possível, que o louvor é muito alto, não sei o que você não viu. Aí eu olhei para ele e disse, não, pedi para Deus que se fosse para mim ir lá, eu ia achar, eu não achei. Aí comecei a ir para a igreja. Aí comecei para a igreja adventista sozinha. Peguei minha filha. Quem me acompanhou? Minha mãe. Minha mãe começou a ir comigo. Dali eu e minha mãe, minha filha, nunca mais deixamos de ir. Aí todo sábado a gente ia. Só que aí eu peguei, nunca tinha usado saia, não gostava de saia, era de vez em quando. Aí eu fui e comprei uma saia. E minha mãe falou para mim, eu já estava querendo mudar de igreja, vamos lá. Aí fomos. Aí no dia do... Aí ela me deu também, eu já estava esquecendo. Na semana, eu fui na igreja dela, deu essa overdose na casa dela, deu essa overdose de Bíblia, louvado seja Deus. Aí ela me deu um livro, que é um livro condensado do Grande Conflito. Ele era pequeno, nem me lembro o nome. E lá falava que as mães seriam, que quando Jesus voltasse, os anjos iriam entregar as mães, os filhos separados pela morte. Aí até essa irmã Elizabeth aí falando da morte da filha, eu me lembrei disso também, né? E aí lá no rodapé do livro, nessa frase, ou no rodapé, não me lembro, falava lá do livro de 1 Tessalonicenses 4, que fala assim, portanto, o Senhor mesmo, no versículo 16, capítulo 4, 16, portanto, o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo estarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Aí eu falei, eu vou ver meu filho. Acabou ali. Acendeu no coração, né? Parou ali a minha tristeza. Comecei na igreja estudar mais. E aí fui batizar. Meu batismo foi uma coisa maravilhosa. Eu me batizei em outubro de 1993. Em outubro de 1993. Sim, aí foi um vendaval na minha vida, porque aí comecei a guardar sábado, todo mundo me criticando, minha sogra me apoiou muito, e aí todo mundo me criticando, aí o que eu fiz? Peguei minha filha, tirei da escola que ela estudava, fiz na escola adventista. Aí meu pai chegou para mim, minha filha ficava com meus pais para eu trabalhar, meu pai chegou para mim, você enlouqueceu com essa religião, porque a menina estudava aqui perto, agora tem a menina pequena e ir para a escola longe, porque a escola da religião. Eu falei, pai, não tem nada a ver, porque a escola vai educar ela num caminho melhor, é uma boa escola. Ele falou, não, vai aprender religião. Ele não entendia que era uma escola com a grade curricular como as outras, mas que tem os princípios cristãos, e era o que eu queria para minha filha. Entendeu? Aí foi crítica, foi difícil. Aí a questão da alimentação foi um problema sério. No dia do meu batismo, meu marido vai lá, falou que não ia, depois acabou indo. Eu falei, não vou não, tem que trabalhar. Só que ele foi. E aí ele chegou, ele é sério, meu marido é um homem muito centrado. Aí ele chegou lá, ficou. Ele é alto, ele ficou lá na porta. Né? Aí o irmão até comentou, nós ficamos com medo de falar
nós ficamos com medo de falar com ele, que ele tem, né? Depois viu, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é muito bacana. Aí, e nisso eu comecei a ir para a igreja adventista. Com isso, a minha mãe depois se batizou, meu irmão, minha irmã, agora recente uma outra irmã. Minha filha seguiu o caminho, minha filha prega desde os 12 anos de idade. Já leu O todo, seu a minha esposo filha, também hoje é adventista, né? meu esposo é adventista, ele é diácono. É diácono. Olha só que bênção, irmãos. Olha como Deus, você viu? Como Deus foi trabalhando? Como Deus foi dirigindo as coisas? E hoje, irmã, isso é uma bênção, é um grande testemunho, né? A gente vê, Deus dirige todas as coisas. Olha a situação lá atrás, né? Sem conhecimento, né? Deus montou uma situaçãozinha ali, foi dirigindo, foi levando as coisas. E hoje você está contando aqui para nós que configuração você tem de família hoje. Olha que configuração diferente daquela inicial, tá vendo? Sim, É óbvio que a gente sabe que lutas a gente sempre vai ter nesse mundo, né? Mas tudo isso tem um pivô central. Deus usa pessoas. Eu posso dizer, irmã, é lógico que a honra, a glória é tudo de Deus. Mas a pergunta aqui seria assim, ó. É Ruth, né? A irmã, né? É Ruth? irmã Ruth Farias. Se a Ruth não tivesse entrado em ação, né, aproximado de você, como que seria a história? Né? Então, assim, são detalhes que a gente precisa pensar e refletir para a gente também inserir no meio aqui, né, como um testemunho aqui, como é uma questão pedagógica, a importância que tem o nosso papel, né, na história das pessoas. Por isso que a gente Não, participa. e minha vida deu uma reviravolta para melhor. Porque quando você está com Jesus, conhece Jesus. Deu uma travada aqui, né, a questão da internet da irmã, mas eu acho que já já vai voltar, né? Você vê aí, irmãos, a história, né, dela, né? Ela hoje é uma adventista, o esposo é adventista, a filha é adventista, o pai, né, é adventista, a família é adventista, né? Mas por quê? A irmã Ruth, um dia lá no trabalho, olhou para ela e começou a conversar com ela. A convidou para casa, montou a estratégia para poder ir na igreja. Não sei que tipo de estratégia, né, que você trabalha. Sempre Deus vai direcionando a gente só precisa se colocar nas mãos de Deus, né? E com certeza Deus vai dirigindo todas as coisas. A irmã, pelo jeito, a internet dela caiu, né? Vamos aguardar um minutinho para que ela venha, ela possa voltar novamente. Ela vai contar daqui a pouco, ela voltando aí, sobre a entrada dela na sala. E, irmãos, apesar de toda essa reviravolta, de toda essa situação na vida dessa irmã, ela conta que ela tinha um temperamento muito forte, né? Ela não ficava quieta por pouca coisa, não, viu? E ela vai contar como é que a sala ajudou ela, a ajudou para que pudesse mudar um pouco até a questão do seu temperamento, né? Então, é lógico, quando a gente fala sala, você sabe, né, que é a questão do Espírito Santo, né? O assunto, todas as orações, né? O trabalho que Deus faz aqui através de todas as pessoas que vêm aqui pregar, vêm contar o testemunho, né, de todos que estão aqui na sala. Então, quando a gente fala sala, é isso, né? Deus abençoando e Deus dirigindo, mudando aí, trazendo as histórias das pessoas para a gente identificar um pouquinho e também mudando o nosso comportamento através do Espírito Santo. Na verdade, essa é a obra, né, que o Espírito Santo faz em nossa vida. Se a gente está buscando o Espírito Santo sempre, mas não muda nada, alguma coisa está errado, né? Alguma coisa está errada. Então, vamos ver aqui se a irmã Ana das Graças, vamos ver se ela já entrou de volta aqui. Já entrou de volta aqui, mas ela está sem o áudio. Irmã Ana, você está aqui, deixa eu chamar você aqui, mas eu acho que você talvez esqueceu de ativar o áudio, viu? Senão você vai ter que sair de novo. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Agora já está aí ativado.
Vamos. Precisa ativar o áudio aqui da irmã Ana. Ô, Gabriel, me ajuda aí. Ele não está respondendo aqui pelo meu comando aqui, não. Só um minutinho, irmã Ana. Deixa eu ver aqui, auxiliar o Gabriel, o auxílio do Gabriel aqui, que ele está como anfitrião, tá bom? E eu, no meu comando aqui, não está funcionando, não. Eita, povo do Senhor, faz ao vivo, tem essas, né, irmã? Já veio aqui com a questão aqui. Estou tentando aqui. Irmã, conseguiu ainda não, né? Gabriel, ajuda aí, homem de Deus. Pastor Evaldo, é ela que tem que abrir, porque já Eu foi já dado abri para ela agora. abrir. Agora Já abriu. abri aqui. Ah, tá. É que ela estava como... Teria que colocar como co-anfitrião, ela não estava. Beleza, vamos lá. Então, pastor, Irmã, então nós paramos ali no contexto de toda a sua família adventista, questão do batismo, né? E assim, irmã, em que momento da sua vida, né? E a gente viu aqui que Deus dirigiu todas as coisas, né? Lógico, tem muitos detalhes na sua vida aí que Deus tem trabalhado, mas dentro do contexto da sala 57, como que você entrou na sala? Qual foi a forma que você conheceu o link? então, uma amiga, uma irmã de igreja, a Anitta, ela me falou da sala 57, me passou o link e falou, olha, assiste, é muito bom. E eu comecei a ver a sala 57. Eu vejo mais pelo YouTube, né? Só que houve uma transformação na minha vida, porque eu conheci com detalhes a pessoa do Espírito Santo, que até então não era muito falado, né? Eu conhecia, mas não profundamente. E eu comecei a orar, a buscar mais o Espírito Santo, pedir o batismo do Espírito Santo através da sala. E a minha vida foi transformada. Porque eu era, né? Eu não falo que eu sou. Eu era uma pessoa impetuosa, de temperamento forte. Não era agressivo, mas eu era uma pessoa impetuosa. E a partir disso, hoje, eu sou uma pessoa tranquila, entendeu? Eu não tinha paciência com filas. Se tivesse que ficar em fila, hoje eu tenho paciência. Qualquer coisa que acontecia, assim, eu ficava nervosa. Hoje não. Hoje eu... Irmã, quem é a sua moderadora? É a Vanderly. Vanderly. Uma Vanderly. Deixa eu ver se uma Vanderly. Vanderly está por aqui, né? Câmera fechada, né? Mas ela está por aqui na sala ouvindo você aí. Eu sei que é um orgulho muito grande, né? É uma alegria, na verdade, a gente, quando nós temos aqui o privilégio, né, de ter nossa lista, né? A nossa lista aí para poder mandar os links, né, das pessoas e ver que Deus está mudando, ver que Deus está trabalhando. E aí, irmã, quando você entra na sala e você já começou a contar aí, né,
há algumas mudanças. Você fala que uma das principais mudanças é o conhecimento que você tem, né, do Espírito Santo, e esse conhecimento vai trazendo para você, né, alguns crescimentos, né? Você conta que você era muito impetuosa, né? Como é que era Sim. isso? Então, eu era assim, se a pessoa falasse alguma coisa que eu não estava de acordo, eu confrontava, Já respondia na lata. na lata, na lata. Não Você até deixava fala para que é uma situação de um rapaz, né, na rua que te xingou. Como é que foi essa situação? Sim. Eu parei para deixar minha filha no metrô, e aí eu desci do carro, eu abri a porta do carro, não vi que estava vindo um carro, né? Eu não vi abrir a porta. Quando eu vi que estava vindo o carro, fechei a porta. O rapaz parou em frente ao meu carro. Ele parou todo o trânsito e começou a me xingar, falar impropérios, falar coisas assim horríveis, palavrões. E eu falava para ele assim: me perdoe, vai com Deus, Deus te abençoe. Quanto mais eu falava para Deus abençoá-lo, mais ele ficava irado. Eu vi nos olhos dele, ele penetrou nos meus olhos e eu penetrei nos olhos dele. E eu vi que o inimigo estava usando ele ali, porque eu nunca fui xingado daquela forma. E eu falava: Deus te abençoe, me perdoe, por favor, querido, me perdoe. E ele estava com uma mulher, acho que era a esposa dele, e ela assim olhando para minha cara, ela não abriu a boca e assim, e ele me xingando e eu abençoando. Ele me xingando e eu abençoando. Antes de eu entrar na sala, não ia ser assim, não. Essa é a Lá, nova vai. Ana. Hã? Essa é a nova Ana. Graças a Deus, graças a Deus. Então, né, até outro dia também aconteceu uma coisa. Eu encontrei, mora aqui perto, uma auxiliar de enfermagem que trabalhava comigo. E ela me via, ela fingia que não me via. Ela trabalhou mais de um ano comigo. E eu falava assim: se ela finge, então deixa para lá. Aí um dia eu fui parar numa padaria e ela estava no ponto de ônibus. Aí Deus falou assim: você tem que falar com ela, pedir perdão para ela. Eu falei: pedir perdão para ela? Aí parei e falei com ela: oi, você lembra de mim? Ela olhou assim, pastor, não respondeu. Ela fechou a cara e não respondeu. Falei: fulano, você não lembra de mim? Aí ela ficou um tempão sem me responder. Ela falou assim: você foi minha enfermeira, você foi minha chefe lá no hospital tal. Eu sim. Eu falei assim: se eu fiz alguma coisa com você, falei alguma coisa com você, você me perdoa. Aí ela falou assim para mim: você me magoou, sim. Assim, 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 você era exigente demais com a gente, não sei o quê. Aí eu peguei assim: mas se eu falei alguma coisa, você me perdoa? Aí ela olhou para mim e falou assim: você é de Jesus agora, né? Aí eu falei: mas eu já era, né? Aí ela pegou e falou assim: você era muito exigente, não pode ser assim com as pessoas. Com você tinha que ser tudo muito assim, não podia, Ferro né? e fogo. Aí eu peguei e falei assim: então, mas você me perdoa? Ela: eu te perdoo, eu te perdoo. Fiquei muito magoada. Eu falei: olha, isso já faz quase 15 anos, Deus me mostrou agora. O Espírito Santo me mostrou que você tinha uma mágoa de mim. Eu até estranhei, eu via você passar. Eu falava: será que é ela? Será que não é? Mas aí eu vi que era você, eu não conversei, não. Eu falei: eu percebi, mas você me perdoa mesmo. Pedi perdão para Irmã, ela, foi um alívio. Eu nem sabia que ela estava chateada comigo, assim, olha. mas o Espírito Santo mostrou para você, né, irmã? Mostrou e eu fiquei feliz de ter falado com ela, viu, pastor? Olha que interessante, gente. Essa é a ideia quando a gente fala do link, da lista de transmissão. Nós temos aí quase 50% das pessoas que foram participar da enquete que não tem uma lista de transmissão, né? Então, é isso que a gente está falando, esse conhecimento que é espalhado, né? A importância disso, dessa transformação, que nós chamamos de vida no Espírito, né? Vida no Espírito, que automaticamente nós
exerceremos o amor incondicional, né? Comunidade saudável e a missão atrativa. Né? Vejam que depois a irmã, Deus foi levando. Olha, lá no início, lembra do início da história dela? Família, cada um para um lado, né? E vem toda uma situação, Deus vai trabalhando, família une agora dentro do contexto da igreja, mas mesmo assim é um crescimento constante. Aí ela vem para a igreja, batiza, a família vem também, e ainda vai, mas mesmo assim ela tem a questão, a irmã Ana é impetuosa, e não leva desaforo, entra na sala. E Deus, mais uma vez, vai operar na vida dessa irmã, mudando. Eu achei interessante que você usa bem essa palavra, né? Eu era impetuosa, né? E aí você vai andando, irmã, vai trabalhando, tem essa experiência. Tem outra experiência que você conta, que é a experiência também do perdão com a sua cunhada, né? Sim, sim, sim. Eu não tinha ódio da minha cunhada, não, muito pelo contrário. Eu tinha um amor, mas eu tinha mágoa dela. Mágoa de algumas coisas que ela pegava muito no pé da minha filha, sabe? Quando magoou o filho da gente, a gente... Porque minha sogra era muito apegada com a minha filha. Mas aí eu fui entender, e aí o pastor Wagner estava falando um dia de perdão, e ele falou assim: você tem alguém que você tem que pedir perdão, mesmo que você não espere a pessoa pedir perdão para você. Mesmo que você foi a pessoa ofendida, procure essa pessoa. E eu procurei minha cunhada e chorei bastante, falei com ela. Depois daquilo, aliviei. Foi um alívio, tanto a minha vida foi transformada, dela também, e hoje a gente vive muito bem, graças a Deus. Não foi aquele negócio, eu te perdoo, você fica lá, eu fico aqui. Não, foi um perdão e convivência. Restauração plena, né, irmã? Plena, graças a Deus. Olha o que o Espírito Santo faz em nossa vida, gente. Tá vendo? Né, Leila, nossa moderadora aí, né? O Espírito Santo vai trabalhando, vai colocando as peças no lugar. Olha, a irmã Ana, ela tem situações que ela vai e pede perdão, porque ela acha que há possibilidade de ter errado. No caso, por exemplo, como enfermeira, a menina lá. Mas tem essa outra situação que talvez ela não seja a principal culpada da situação, mas incomoda, tá falando, não vou esperar alguém vir, agora eu entendi que eu tenho que ir. E isso precisa acontecer, esse relacionamento precisa melhorar. Irmã, algumas frases aqui, partindo aqui para o nosso encerramento, algumas frases que eu gostei muito que você falou nos seus áudios. Assim, ó, uma frase, pelo menos se você não falou exatamente isso, deu a entender. Diz assim, ó, o Espírito Santo tem me mudado muito. O Espírito Santo tem me mudado muito, né? Outra coisa que você falou, diz assim, ó, a sala tem me transformado, né? Que tem a mesma coisa a ver com a primeira frase, né? Que quando a gente fala sala, é o conteúdo, a ideia do Espírito Santo, né? E você sabe uma coisa que eu marquei aqui, para eu poder destacar? Você falou duas coisas também que me chamou a atenção. Você falou assim, ó, hoje eu falo mais que eu amo as pessoas e eu abraço mais. Como é que é essa experiência? Antes você não tinha muito essas práticas? Não, porque eu fui criada no ambiente, meus pais eram muito rígidos, muito rígidos. Por isso que eu era uma pessoa rígida com as pessoas, né? E aí eu fui aprendendo mais a abraçar, falar que amo. Eu ando de bicicleta, daqui a pouco eu vou, depois que acabar aqui. E eu levo um livro grande comigo. E eu vou orando, falo, Senhor, para quem que eu dou? O Senhor me dirige aí, para quem que eu dou esse livro? Né? E aí eu estava entrando no parque, que é onde eu levo minha lição, minha Bíblia, vou ler. Aí eu estava entrando no parque, de longe, mas muito de longe, eu vi uma pessoa, uma moça, uma bicicleta também, encostada numa árvore. Eu falei, Senhor, eu vou distribuir aqui no parque hoje. E aí meus olhos, tinha um monte de gente, meus olhos fixou naquela moça. E aí eu ouvi, na minha consciência, claro, o Espírito Santo falando, vai lá. E eu fui para a direção da moça. Chego lá, pastor, a moça estava
fumando maconha. A moça estava fumando maconha. Eu peguei, aí eu fui sentar lá na árvore, lá perto. Lá. Aí eu falei assim, eu vou sentar, a moça está fumando maconha e tal, né? Deus falou, entrega para ela. Entrega para ela. E eu teimando com esse Espírito Santo, entrega para ela. Peguei, falei, tá bom. Aí pus minha bicicleta, tá bom, Senhor, vou entregar para ela. Aí esperei, né? Ela estava já no finalzinho. Aí eu cheguei lá e falei assim, oi, bom dia. Eu queria te dar um presente, te dar um livro. Ela deu um sorriso, é verdade, ai, obrigado. Eu falei assim, Jesus pediu para eu dar esse livro para você. Você aceita? Eu aceito. E aí eu estava com uma sacola com mais 2 livros. Né? Aí ela falou, eu aceito. Aí eu falei, como que é seu nome? Ela falou, Raquel. Tanto que eu olho por ela. Ela falou, Raquel. Aí eu falei assim, Deus te abençoe, Raquel. Posso te dar um abraço? Ela, claro. Ela ficou tão feliz que deu um abraço nela. Então, era uma pessoa difícil de abraçar, até que eu conheci, quanto mais que eu não conhecia. Entendeu? Que bênção, hein? O E aí, Espírito Santo muda mesmo a gente, viu, irmã Ana? Muda mesmo, viu? Muda, me mudou, graças a Deus. Irmã Ana, nós vamos agora estar partindo do encerramento, vai dar 8 horas já, né? E eu queria que você tivesse mais alguma coisa para acrescentar. Esse é o momentozinho de você fazer o seu acréscimo. E daqui a pouco nós vamos encerrar. E você também vai fazer oração para nós, finalizando, tá bom? Sim. Eu quero encerrar só com um versículo aqui, 2 versículos, que tem muito a ver com o que nós pensamos e falamos em relação ao Espírito Santo. Está em Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente renova a nossa mente, para que o Espírito Santo trabalhe, a gente começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Esse verso fala muito comigo. E isso tem acontecido comigo. Renovação da mente, para procurar e experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que eu desejo para todos os irmãos da sala 57. Eu aprendi a amar. O pessoal é muito simpático, muito sorridente, e a sala realmente transforma. E quero algumas pessoas agradecer muito a Vanderly, que me deu o link todo dia. E que eu gosto muito da Verinha, viu? A Verinha é uma pessoa que parece que é próxima. O pastor, aquele pastor Ludogério, que homem de Jesus, que fofinho que ele é. E o pastor Abidoral, que é parecido com meu pai. Só que meu pai era bravo, o pastor Abidoral é de Jesus. E o senhor, que é uma pessoa sempre sorrindo, sempre simpática. Qualquer dia eu vou na tua igreja, que é na Zona Leste, não é? Isso. Porque a minha filha faz parte da Associação Paulista Leste, porque ela é da Igreja da Casa Verde. Conheço a Igreja da Casa Verde. Então, aí qualquer dia acho que eu vou na tua igreja, pastor. Será muito bem-vinda. Qual é a tua igreja? São Miguel Paulista. Ah, tá certo. Então, que Deus abençoe a todos, viu? Amém. Irmãos, olha só aqui, ó, só para a gente poder encerrar, viu, Sâmia? Tô olhando a Sâmia aqui, ó. Tudo bem, Sâmia? Só para a gente encerrar, você percebeu aqui no testemunho da irmã como Deus ele dirigiu a vida dela, como ela começa e como ela termina? Na verdade, nós estamos num processo ainda e a gente ainda vai caminhando, né? Esse é o processo de santificação. Mas primeiro ela tem todo um contexto familiar, família, cada um numa religião, vem toda a situação, a morte do filho, todo um problema. E, irmãos, vejam, Deus vai trazê-la para a igreja adventista
mesmo assim ela tem o seu temperamento, Deus vai trazê-la para a sala, ela vai identificar algumas situações, e ela identifica, e não só identifica, mas ela vai para a prática, vai para as mudanças. E Deus vai sendo honrado nisso. Deus vai sendo glorificado nisso. Que Deus abençoe a cada um de nós para que possamos, se não alcançamos, se não estamos vivendo esse trajeto ainda, que possamos viver. Se estamos no caminho, possamos continuar nele, tá? Porque esse é o caminho, andai por ele, não é isso? Irmã Ana, muito obrigado pela sua disponibilidade e a sua disposição. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, tá? A sua fé. Irmã, quero pedir agora que você encerre aqui para nós esse culto de hoje em oração, tá bom? Faça oração por nós. Senhor Deus, eterno Pai, santo é o teu nome, Deus de Israel, nosso Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Acima de tudo, te agradecemos pela graça de Cristo, que deu sua vida, seu sangue precioso em nosso favor. E pedimos a direção do Espírito Santo nos batiza nesse dia. Que a cada momento nós possamos ser dirigidos pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo renove a nossa mente a cada momento, em cada situação. Nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Derrama com poder o Espírito Santo sobre toda a sua igreja, Senhor. Nós carecemos urgentemente de receber a chuva serôdia e cumprir a missão que nós pregar o evangelho para a gente ir para o nosso lar, que é a eternidade com o Senhor. Abençoe todos da sala 57, abençoe o pastor Wagner, pastor Adevaldo, todos os pastores, Senhor, todos os moderadores, todos os irmãos que estão aqui na sala. Entregamos nossa vida sob tua direção. Nós agradecemos, fazemos nossos pedidos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre, está vindo nos buscar. Amém. Amém. Irmã Ana, amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus, minha irmã, porque você existe, viu? Deus Eu abençoe. também amo todos, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu amo mais vocês, mais a Deus, porque vocês existem. Que Deus abençoe a todos mesmo. Amém. Abraço, irmã. Vamos rumo ao céu. Vamos rumo ao céu. Vamos junto, vamos com todos, viu? Vamos. Vamos com todos. Bom demais, né, irmãos? Fala a verdade, é bênção pura, sem mistura, viu? É bênção pura, sem mistura. A gente, quando começa a perceber o poder de Deus atuando em nossa vida, irmãos, é tremendo, é demais. É por isso que eu falei para vocês, né? Refleti ontem um pouquinho nas nossas atividades, né? Nas nossas atividades, eu creio que muitos refletiram, e hoje eu pedi para você refletir nas nossas prioridades, tá? Então, quem não tem aí, vai à caça hoje dessas prioridades, viu? Porque você vai achar, alguém tem do seu lado aí, algum moderador, tá bom? Vai dar tudo certinho, com a graça de Deus, tá? E aí, gente, ó, o pessoal aí de Teresina, se prepare, hein? Dia 19 de agosto, vai descer fogo do Espírito, em nome de Jesus. Aqui no Distrito de São Miguel tem uma brincadeira com o povo, né? Que eu falo assim, São Miguel em chamas, né? E o povo gosta, porque o Espírito Santo é que aquece o nosso coração, né? E a gente precisa, apesar das lutas, das batalhas, né? A gente precisa ser otimista em Cristo, né? É por isso que eu quero pedir aí, agora, a questão do povo de Deus aí, né? Para nós podermos, ó, Gabriel, abrir todos os microfones aqui, né? Deixa eu poder já aqui também
trabalhar aqui para nós Bom podermos ir. dia, com alegria. Bom dia, Juvenil. Bom dia. Ei, vem. Tá bom.